Oi, Tati, tudo Oi, bem? tudo jóia? Prazer falar com você, te conhecer Igualmente, pessoalmente. aqui é como se fosse pessoalmente, entendeu? É, a gente já está naturalizando isso, né? Ó, muito Tati, bom estar aqui com você também, viu? que bom, prazer é meu. Eu ia fazer aqui uma breve apresentação sua, mas eu acho que nada melhor do que você para se apresentar. Então, conta aí rapidinho pra gente, pro pessoal, quem é você, o que que você faz. Ó, a primeira coisa que eu sempre gosto de falar na minha apresentação é que a minha fraqueza se tornou a minha maior fortaleza. Porque hoje eu sou especialista em produtividade, tenho 2 livros nessa área. O primeiro livro é Faça o Tempo Trabalhar para Você, e o segundo livro, recém-lançado, é Faça o Tempo Enriquecer Você. E aí as pessoas olham e falam: Nossa, Tati, é a mulher da produtividade, né? Dá Uhum. palestra sobre isso, ensina todo mundo a ganhar 4 horas a mais por dia. E pensa que sempre foi assim, né? Sempre foi aquela coisa bem fácil. E na verdade eu era a pessoa mais improdutiva da face da Terra. Primeiro porque eu sou uma pessoa muito criativa. E geralmente quem tem um perfil mais criativo, assim, adora começar novos projetos, mas não tem muita paciência de dar continuidade a esses projetos, sabe? Conheço gente Então, assim, conheço você gente assim. conhece, tem uns vizinhos assim também, É, né? um primo distante, assim. Os primos, a gente fala que são pessoas com muitas iniciativas, mas às vezes tem uma dificuldade de ter as acabativas, né, desse trabalho. E sou eu, porque tipo, não gosta muito de rotina, quer experimentar sensações e coisas novas o tempo todo, não tem muita paciência para planejar, para preparar. Então, se você for pensar, fala, meu Deus, isso é tudo o contrário do que a produtividade ensina. A produtividade fala que você tem que ter uma rotina, que você tem que desenvolver alguns hábitos e rituais saudáveis, fala que você tem que planejar, se preparar antes, tal. E eu não curtia muito fazer tudo isso no início. Só que ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que eu busco muito ter resultado, sabe? E aí eu falei, nossa, não tá funcionando aqui esses métodos meus, meu estilo de ser não tá dando certo para ter resultado. E com 23 anos eu trabalhava na área de vendas. Eu comecei a trabalhar numa faculdade vendendo um curso de pós-graduação. E eu queria muito ter resultado a ponto de chegar a trabalhar 15 horas por dia. Trabalhava 15 horas por dia de segunda a segunda-feira, feriado, tudo, só trabalhando. Só que na área de vendas tem um ranking no final do mês que ele traz a verdade à tona, assim. Ele te mostra se você efetivamente foi produtivo ou não em determinado período. E aí, quando chegava o ranking de vendas, que eu ia ver lá quanto que cada um tinha vendido, em qual posição que eu nunca estava em primeiro lugar no ranking de vendas, apesar de trabalhar mais do que todo mundo naquela empresa. E foi onde eu comecei a pensar e pesquisar sobre isso, porque eu falei, olha, tá errado. Tem alguma coisa que tá errada aqui, porque eu tô trabalhando muito e não tô tendo resultado. E aí eu comecei a estudar, a ler milhares de livros, fazer vários cursos nessa área. E foi quando eu identifiquei que produtividade não é sobre trabalhar muito, mas é sobre você trabalhar de uma maneira inteligente e estratégica, a ponto de você trabalhar menos e ter mais resultado. E quando eu identifiquei isso, aí eu peguei e falei, meu Deus do céu, agora eu vou começar a reorganizar meus projetos, a reorganizar minhas ações aqui, para que eu consiga realmente ter muito mais resultado. E o resultado foi tão positivo que no início eu ganhava R$ 500 por mês, e à medida que eu comecei a construir um método para colocar em prática no meu dia a dia, que é um pouco deste método que a gente vai compartilhar aqui, eu comecei a ficar em primeiro lugar no ranking de vendas, depois foi para gerente comercial, depois gerente nacional, depois diretora. O resultado final foi que em 5 anos eu saí de um salário de R$ 500 para um salário de R$ 50.000 por mês. E depois resolvi empreender e tal. Então, funciona. Tá dando certo essa história de ser mais produtiva, de seguir um método, seguir um passo a passo para conseguir alavancar os resultados. Tá, já vou pegar o papel e a caneta aqui, que gostei do negócio de 50 mil aí que você falou, achei interessante. Tem É, que falar essa parte que é o estímulo, né? Fala, nossa, então, antes eu nem gostava desse negócio de produtividade, não, né? É uma rotina e tal. Agora eu tô até gostando, viu? De repente. não é? Antes de eu te fazer a primeira pergunta, Tati, eu queria convidar o pessoal para poder participar perguntando também, escrevendo nessa caixinha que está debaixo da Tati aqui, que tem uma interrogação, logo do lado da caixinha de comentários, tem uma interrogação, aí você escreve ali que fica mais fácil da gente acompanhar e não se perder. Tati, eu estava falando aqui antes de você entrar, que tem muita gente em home office aqui, algumas pessoas já se manifestaram, eu estou aqui em home office e tal. Eu, pelo meu trabalho, é mais difícil, mas eu fiquei já uns 2 dias
trabalhando de casa e vi que é um desafio, porque eu, por exemplo, que tenho que gravar coisas e tal, né? E aí é o cachorro que late, é o vizinho que liga a furadeira, é o interfone que toca, e isso muitas vezes acaba dispersando. Ó, cachorro latiu. Deu pra ver aí? Sim. Isso às vezes acaba dispersando a gente também, né? É, é possível a gente ter em casa, num ambiente de home office, aquela mesma disciplina que a gente tem no trabalho, no escritório, na empresa? Ó, tudo é questão de adaptação, porque é um processo, né? Até então a gente era acostumado a acordar em determinado horário, ir para o escritório, lá já tinha um cantinho da produtividade e tal. E agora é um período de transição que muitas pessoas estão vivendo. Mas a boa notícia que eu tenho é que sim, se você se organizar e a partir do momento que você se acostumar, às vezes o home office, eu tenho visto alguns casos de alunos que está sendo muito mais produtivo do que no escritório. Porque no escritório é um local apropriado para o trabalho. Só que, querendo ou não, tem um monte de gente que te interrompe o tempo todo também para perguntar, para conversar, para chamar, telefone tocando, tal. E em casa, se você conseguir se programar e colocar em prática esses conteúdos que a gente vai passar aqui, a pessoa consegue ser até mais produtiva. Você já vai perder um ladrão do tempo. Eu mapeei e existem hoje mais de 28 ladrões do tempo. Então, todos os dias nós somos roubados, literalmente roubados, e às vezes a gente nem percebe. Um dos ladrões do tempo é o trânsito. Então, com certeza, o ato de trabalhar em casa já otimiza. Poxa, eu acordo aqui, eu só arrumo, tomo banho, como alguma coisa e já começa a trabalhar. Então, não tem mais aquele deslocamento. Em algumas regiões era 1 hora, 2 horas de deslocamento. Então, está muito mais prático e fácil agora. Agora, o que acontece? Precisa ser feito em casa um acordo de convivência com os familiares. Se pudesse elencar assim, um ponto principal para quem está trabalhando em casa é sentar e fazer esse acordo de convivência. Quem tem filhos, às vezes faz um revezamento. Olha, de manhã eu vou ser interrompido o tempo todo por eles, mas à tarde me deixa concentrar. E aí é um outro ponto que eu recomendo muito, é ter um cantinho da produtividade. Se você não tem um cômodo que se tornou seu escritório em casa, veja onde vai ser esse cantinho da produtividade, que é um local onde já vai ter tudo à mão, onde já vai estar ali o computador, tudo que você precisa, as papeladas, impressora, seja lá o que for, já deixa tudo fácil, porque senão você senta para trabalhar, aí você fala, tô precisando de um livro, aí levanta para pegar. Ah, tô precisando da água. Eu falo que quando eu sento, eu já garanto que tudo que eu vou precisar para o trabalho esteja à mão, para não ter que ficar levantando toda hora, porque isso tudo é uma interrupção. E interrupção que você falou dos cachorros, tal, é o outro ladrão do tempo, que na verdade no meu livro eu comento que interrupções ele é o chefe da quadrilha dos ladrões do tempo, é o pior. Tati, por que interrupção é o pior? Porque ele é o que mais ocorre na vida da maior parte das pessoas. Por exemplo, tem todo um estudo da neurociência que mostra que todas as vezes que você é interrompido, você gasta de 7 a 14 minutos para se concentrar novamente naquilo que você estava fazendo. Então as pessoas falam, nossa, é muito tempo, 7 minutos, 14 minutos. Aí eu faço o seguinte exercício. Imagina que você está aqui respondendo um e-mail e aí alguém te interrompe só para perguntar algo simples. Você fala não, sim e volta. No que você volta, você tem que ler o e-mail tudo de novo. Olha, retrabalho. Aí às vezes você está lendo e-mail pela segunda vez, o telefone toca. Você atende o telefone, era engano. Na hora que você desliga, você volta para o e-mail, o que você tem que fazer? Ler o mesmo e-mail pela terceira vez. E tem pessoas que ficam com o e-mail aberto das 9 da manhã às 15 horas sem conseguir responder esse e-mail. Então eu falo que interrupções, até que o nosso cérebro volta a se concentrar, quando a gente é interrompido aqui, por exemplo, a gente fala, o que eu estava falando mesmo? Onde que eu parei? Porque o nosso cérebro ele não suporta essas interrupções. Logo, quanto mais a gente conseguir minimizar isso, maiores serão os nossos resultados. E esses minutinhos somando ao longo do dia podem virar horas, né? Nossa, eu fiz um cálculo. Se uma pessoa foi interrompida 27 vezes por dia, que eu joguei baixo ainda, tem pessoas que são interrompidas muito mais que isso, mas se for 27 vezes 7 a 14 minutos, que é o tempo que a gente gasta para se concentrar, significa que todos os dias a gente está perdendo pelo menos 4 horas e 30 minutos por dia. Nossa, por isso que a minha grande promessa é como que você pode ganhar pelo menos 4 horas. Se você conseguir minimizar um único ladrão do tempo, que é a interrupção, e olha que a gente tem 28 ladrões do tempo, mas um único ladrão do tempo, que é a interrupção, se você conseguir diminuir isso aí, você já ganha
4 horas a mais por dia para conseguir se concentrar no que você quiser. Agora, eu fico pensando que às vezes a gente também pode ser o ladrão do nosso tempo, né? Eu percebi eu mesmo em casa, assim, agora que a gente está com um tempo mais livre, apesar de, no meu caso, eu estar trabalhando, mas estou ficando mais em casa, eu vejo que eu vou adiando um pouco mais as coisas, assim, tipo, estou tão confortável aqui. Inclusive a Mariana está perguntando isso aqui, ela está perguntando como parar de procrastinar, disso que eu estou falando. A gente às Fantástico. vezes se sabota também, né? Sim, inclusive a procrastinação é um outro ladrãozinho do tempo. A procrastinação, eu até brinco assim, que essa palavrinha difícil que significa eu vou deixar para depois coisas importantes. A procrastinação faz parte do ser humano, todo mundo vive isso, tá? Foi feita uma pesquisa, um amigo meu fez essa pesquisa e ele falou assim, Tati, 99% das pessoas afirmaram que procrastina. 1% são mentirosos natos, porque, na verdade, 100% somos procrastinadores. E aí, o que é a procrastinação? Por exemplo, se eu coloco 10 minutinhos de soneca, é uma procrastinação. Se eu tô aqui conversando com você e me dá vontade de ir ao banheiro, mas eu fico segurando, fico apertado, que eu tô fazendo algo que eu tô muito concentrada, tal. É uma procrastinação. Mas o problema em si não está em adiar alguma tarefa. Está em adiar por muito tempo aquilo que é importante, aquilo que você precisa fazer logo e você está ali se auto-sabotando nesse processo. Então, é até uma mensagem muito profunda. Eu tenho 2 dicas importantes para quem procrastina. A primeira é quando você procrastina coisas simples, como, por exemplo, trocar uma lâmpada da casa. É uma coisa muito simples. E aí, quando você faz tarefinhas pequenas como essas, às vezes você pensa assim, caramba, foi tão rápido, por que eu não fiz isso antes? Por que eu demorei tanto? Então, coisas simples, geralmente a gente procrastina por falta de um compromisso que a gente estabelece com a gente mesmo. Então, é um ato assim, nossa, deixa eu anotar na agenda, deixa eu definir um horário para fazer isso. O simples ato de escrever, de anotar, de definir um horário, já vai te fazer parar de procrastinar coisas tão simples como essas. E tem aquelas procrastinações que são de tarefas mais complexas. Essas tarefas mais complexas é porque na nossa mente passa assim: meu Deus do céu, é tanta coisa para fazer que eu não sei nem por onde começar. Meu Deus, será que eu vou conseguir fazer isso? É muito complexo, é uma tarefa muito chata. E aí, o que eu recomendo para você parar de procrastinar nestes casos? Primeiro, pegar uma tarefa grande ou complexa e diminuir ela em tarefas, em pequenas tarefas, em micro tarefas. Porque aí você vai até conseguindo avançar e comemorar as pequenas vitórias, né? Não é sobre comprar uma Ferrari hoje, é sobre juntar R$ 100 para comprar uma Ferrari daqui, sei lá, 10 anos, 20 anos. Mas é você quebrar em partes menores essa meta tão grande. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto para tarefas chatas e complexas, que eu trabalho muito, é pensar em recompensas. Então, qual recompensa que eu posso criar para mim? Por exemplo, quando eu fui escrever meu primeiro livro, eu nunca tinha escrito livro na vida. Eu não tinha a mínima ideia de por onde que eu poderia começar, sabe? Então, eu comecei a procrastinar. Eu falava assim, um dia eu quero ter um livro, mas um dia, não sei quando, tal. Não estava nada tão formal. E aí eu segui alguns passos para eu conseguir tirar essa ideia, colocá-la no papel, tirar do papel e colocar em prática. O que foi o primeiro passo? Eu comecei a planejar. Falei assim, bom, eu não preciso escrever um livro numa sentada só. Eu posso escrever um artigo. Eu já escrevi artigo para vários sites. Eu posso escrever um artigo por semana para publicar em algum site. Vou juntando esses artigos e, de repente, eles podem se tornar meu livro. Então, eu já diminuí, quebrei em partes menores, que ficou mais fácil. E aí, eu costumo dizer que existe uma forma de blindagem. Como que eu posso blindar a minha meta? E a blindagem que eu faço é usando 2 elementos da psicologia que fala que todo ser humano ele é motivado por amor e pela dor. Então, sabendo disso, eu pensei, se eu conseguir concluir a escrita deste livro dentro do prazo que eu tinha proposto, eu estabeleci lá que eu tinha que fazer isso em 1 ano e 3 meses. Dentro desse prazo, se eu conseguir fazer, qual que é a minha recompensa? Aí eu pensei em algo que eu queria muito, mas que eu achava que eu ainda não era merecedora naquele momento, que era fazer um cruzeiro. Eu morria de vontade de fazer um cruzeiro, só que eu falava, um dia eu faço, agora não é o momento, estou investindo na empresa, a empresa crescendo, precisa de mim e tal. E aí eu falei, vou investir no cruzeiro. E o segundo elemento é o elemento dor. Se eu não conseguir escrever esse livro dentro do prazo que eu propus, qual que vai ser a minha penalidade? Essa é a grande questão.
E aí a penalidade foi que eu ficaria careca. Eu peguei e falei assim, tem que ser uma penalidade. Nossa, Essa mas aí você pegou expressão. pesado. Eu pensei que você ia falar assim, vou ficar uma semana sem comer chocolate. Pois é, tem que pagar pesado. Eu falo assim, que às vezes as pessoas brincam nessa parte da penalidade, que aí as pessoas falam, ah, Tati, eu vou doar para os pobres. Eu falei, isso aí, gente, não é penalidade, não. Entendeu? Tem penalidade que a pessoa fala assim, ah, eu vou colocar assim, uma penalidade leve para não sofrer tanto. Eu falei, não, tem que ser algo assim. Eu quero realizar, eu estou comprometida em realizar essa tarefa. Se eu estou comprometida em realizar essa tarefa, o que eu vou fazer de penalidade caso eu não faça? E olha, eu confesso que a penalidade me motivou mais do que a recompensa, viu? Eu queria Uhum. muito ir para o cruzeiro, mas quando eu chegava em casa cansada, destruída, eu falava, ai, hoje eu não vou escrever artigo nenhum, não quero saber. E aí eu imaginava a cena, eu ficando careca. Eu falei, quer saber? Vou escrever só uma página. Só uma página. Eu sentava sem escrever, porque a penalidade e a dor me moveu muito mais em direção a essa meta do que a própria recompensa. Mas cria os dois, porque é um sistema de blindagem. Tem pessoas que são motivadas mais por amor, tem pessoas que são motivadas mais Uhum. pela dor. Então você cria ali um dor e amor para que você de fato consiga realizar aquela tarefa proposta. Nossa, tô impressionado com a sua disciplina. Sim. E ó, tem um detalhe: tem que chamar alguns guardiões, equipes, amigos, eles têm que saber da sua meta, do prazo, e tem que saber da recompensa e penalidade, porque senão você vai e se sabota, entendeu? Você fala assim, Uhum. ah, ninguém tava sabendo mesmo, ah, Uhum. então quer saber? Eu não vou. Ah, então, para Ninguém você tá vendo cumprir aqui, a né? penalidade, tem que comprometer com um monte de gente, aí não tem saída, viu? Ó, a Roberta está perguntando o seguinte: como lidar com a falta de paciência em tarefas repetitivas? Como vencer isso? Realmente, às vezes é difícil, né? Boa, boa. E principalmente para quem é criativo e não tem paciência de fazer as mesmas tarefas sempre, tarefa repetitiva, eu também não tenho. O que eu faço? Eu meio que gamifico a minha vida. O que é a gamificação? É trazer os princípios dos jogos, do videogame, por exemplo, para a vida, para o dia a dia. Então, eu faço a minha vida ficar muito mais lúdica, assim, é um exercício da imaginação. Eu aproveito minha parte de criatividade para fazer esse Uhum. exercício de imaginação. Então, por exemplo, com a minha equipe, nós fizemos um sistema de gamificação com o meu time. Hoje nós somos 10 pessoas. Cada um escolheu um super-herói que quer ser. Ah, eu me identifico muito com a Mulher Maravilha, me identifico muito com o Batman. Cada um escolheu um super-herói. E a gente falou assim: por que você se identificou com ele? Quais elementos que ele tem que você também tem, que são os seus superpoderes? Ah, eu sou criativa, eu sou resiliente, eu sou. Aí cada um foi trazendo seus pontos fortes. E a gente também começou a trabalhar os sonhos pessoais, de que forma que os seus sonhos pessoais serão alcançados a partir do momento que as metas da empresa vai ser alcançada também. Então a gente fez toda uma missão, e aí o que acontece? Toda semana a gente se reúne e a gente nem fala muito de meta, a gente fala missão. A nossa Uhum. próxima missão, nosso próximo projeto. Aí eu imagino que eu tô naqueles filmes, sabe, de super-heróis. A nossa missão é fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, cada um com super-herói. E é bacana, porque quando as coisas não dão tão certo, como a gente gostaria, a gente para Você e bota a pensa. culpa no Batman. Fala, não fui eu, foi o Batman que Exatamente! fez errado. É isso. Não, e o bom é que a gente pensa assim, bom, nos filmes as coisas começam a dar errado, mas eles dão a volta por cima. Então vamos usar os nossos superpoderes. Agora é o momento de usar os nossos superpoderes para dar a volta por cima. E aí a gente começa a fazer o brainstorm. Na minha terra a gente chama de brainstorm toró de parpite. A gente começa De a onde fazer você é? toró de parpite. Você é de E aí, onde? eu sou de Goiânia. De Goiânia. Goiânia. Faz toró de parpite. Estou morando em São Paulo, mas sou de Goiânia. E aí a gente começa a ter ideias e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos experimentar aquilo diferente e tal. E a gente nunca desiste, sabe? Porque super-heróis nunca desistem. Então, Uhum. trabalhar um pouco dessa gamificação é bacana. Todo o sistema de recompensa, de penalidade, nossa, eu vou fazer essa tarefa chata aqui, mas depois dessa tarefa chata, eu vou me permitir ir para o Netflix e assistir o seriado que eu tanto gosto. Eu vou fazer essa próxima atividade aqui que, ai, não tô afim de fazer, mas depois que eu fizer isso aqui, eu vou me permitir fazer uma coisa que eu gosto muito, uma massagem, vou me permitir ficar nas redes sociais, curtindo um pouco, tal. Então, é uma negociação constante, sabe? É uma negociação interna, porque também não precisa ser chato o tempo todo. Mas esse chato, quanto mais cedo a gente faz, mais livre a gente fica dele. E mais a gente pode desfrutar de outras coisas prazerosas do dia a dia também. Então, é aquela coisa que os nossos pais já nos ensinavam lá na infância.
primeiras obrigações, depois você vai brincar. Vamos fazer a primeira coisa chata e depois vai sobrar tempo livre para você fazer outras coisas mais prazerosas. Eu pedi para o pessoal escrever aqui na caixinha de interrogação, mas eu acabei batendo o olho aqui e sabe que eu sou jornalista, eu vi aqui uma coisa aqui que eu preciso fazer essa denúncia, Tati. O Ângelo está dizendo o seguinte, Toró de Parpite é de Minas, Goiás se apropriou e nunca pagou royalties. Faz uma denúncia aqui nessa live. Ó, mas mineiro e goiano é primo, entendeu? Mineiro e goiano se confunde. É tudo, fala trem, eu falo, ó, pega o trem ali pra mim. É tudo assim, ama pão de queijo, entendeu? Goiano e mineiro tá tudo junto. Ó, a Raquel está perguntando o seguinte, como conseguir criar uma rotina quando não depende só de mim? Tem um doente em casa, por exemplo, tem um pouco com aquilo que a gente falava lá no início aí do filho, do cachorro, né? Não tem jeito, tem que colocar a ordem na casa, né? Exatamente. Um ponto que eu sempre chamo atenção, assim, é para ver se não está centralizando muito as coisas em você e deixando de dividir tarefas com outras pessoas, da família, da casa. Eu atendo muitas pessoas que chegam e falam, Tati, tô muito sobrecarregada, tô com muita coisa para fazer e tal. Só que quando a gente vai ver a rotina dela, ela tá gerando essa sobrecarga para ela. Por quê? Poderia fazer uma escala, poderia fazer um revezamento com outras pessoas da família. Ó, vamos fazer uma escala aqui? Hoje é meu dia livre, hoje você cuida. Eu vou cuidar meio período e outro meio período. Vamos revezar para não ficar sobrecarregado para ninguém. Mas não, a pessoa, às vezes, pelo estilo dela, de ser mais prestativa, de ser mais cuidadora, de, às vezes, a dificuldade de dizer não em alguns momentos, nos faz pegar muito trabalho e aí vai ficar sobrecarga mesmo. Eu falo que produtividade é muito escolhas, sabe? A vida é feita de escolhas. Então, eu preciso escolher o que eu vou focar e o que eu vou renunciar, o que eu vou abrir mão. E aí, para isso, é uma negociação constante, não só consigo mesmo, mas com outras pessoas também, seja da família, seja contratando alguém. Ah, eu vou trabalhar aqui, ganhar dinheiro e vou contratar alguém para cuidar também. Né? Então, é sempre trabalhar essa questão das negociações. A Mariana está perguntando o seguinte, sobre colocar as ideias em prática. Ela diz que se sente criativa, mas não consegue colocar as ideias em prática. Tem um pouco a ver com aquilo que você dizia de recompensas e penalidades, né? Sim, sim, porque é o que ela colocou aqui, ó. Me sinto criativa. O criativo, ele adora ter ideias e às vezes ele também tem 20 ideias. E aí é a hora que você tem que falar assim, peraí, qual que eu vou só engavetar um pouquinho? Não é que eu vou descartar, não, porque a gente sofre, né? A gente sofre de abrir mão de alguma ideia. Não é que eu vou descartar, não, eu vou só engavetar, mas qual que eu vou dar foco? Qual que eu vou dar prioridade? Porque quando a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo, a gente acaba não conseguindo fazer nada no final da história, sabe? Então, o que eu percebo é que tem muitas pessoas que ao final do dia falam assim, nossa, eu fiz milhares de coisas com a sensação de que eu não fiz nada. Porque eu comecei isso aqui e deixei pela metade. Comecei aquilo e deixei pela metade. Não é muito melhor você fazer menos coisas, porém finalizar tudo aquilo que você começou? Inclusive, eu gosto muito de um livro de Napoleão Hill que chama A Lei do Triunfo. Ele pesquisou o que todas as pessoas que triunfam na vida, quais são os pontos que essas pessoas têm em comum. E ele percebeu que todas elas têm sonhos e terminam tudo o que elas começam. E aí, isso eu trouxe muito para mim, para minha equipe. Eu falo, olha, pessoas de sucesso, pessoas que triunfam, elas terminam tudo o que elas começam. Esse ato da gente começar muitas coisas e ficarem inacabadas, isso não faz parte das pessoas que triunfam. Então, qual que é o grande pilar? Eu preciso ter sonho, eu preciso ter clareza de aonde eu quero chegar, do que eu quero para minha vida. E ter esse sonho com foco, não são vários, é um. Foco é uma coisa de cada vez. Eu posso ter vários projetos? Posso, mas é um de cada vez. Depois que eu concluir esse, eu passo para o próximo. Concluir esse, passo para o próximo. É esse ritual, essa rotina que as pessoas precisam criar. Olha o cachorro aí. Interrupção aqui também. Quer participar da live? Qual é seu cachorro? Eu tenho duas. Tenho uma Shih Tzu e uma Yorkshire. Ah, eu tenho dois também. É Dois mesmo? salsichinhas. Tatiana e Felipe. Ah, não acredito. Me achará. É verdade! Considere isso como uma homenagem, viu? Boa, adorei. Eu falei aqui, nem me liguei, mas é a Tatiana mesmo, o nome dela. Muito bom. Tatiana, mas você é a Tatiane, né?
Tatiane, É, isso. isso. O dela é Puxa, Ná, não é, né? dela é não, dela é não. Eu tô Tudo é pensando Tati, aqui. viu? É, Apelido, é, Tati. é. Pensando aqui nisso que a gente está falando, até para quem está chegando agora, a gente está falando aqui sobre como é que a gente pode ser produtivo nesse período que muita gente está em home office, né? É, eu vejo que tem pessoas que acabam, ao contrário da rotina que tem na empresa, não estabelecem ali uma jornada exatamente. Ficam ali, tô aqui, tô em casa, tô à disposição aí. Quando a gente não estabelece uma hora de começar, uma hora de terminar, isso também não vira uma bagunça? Vira, tem que ter a rotina. E aí eu criei para mim uma forma de ter uma rotina prazerosa, sabe? Então, eu tenho rotina, por exemplo, se eu não for para academia todos os dias, eu não vou conseguir alcançar os meus objetivos. Então, o que que eu fiz até quando eu contratei o personal? Eu falei assim, eu não gosto de rotina. Me ajude a fazer uma coisa diferente todos os dias, mas todo dia eu vou para academia. Então, todo dia vai para academia, aí um dia é Muay Thai, outro dia é aula de dança, outro dia é musculação. Cada dia é uma coisa diferente, porque se for todos os dias as mesmas coisas, eu sofro muito, sabe? Então, é só você pensar assim, como que eu posso tornar prazeroso a rotina? Toda segunda-feira eu tenho reunião com a minha equipe. Mas cada reunião de segunda-feira, a gente leva pautas novas para a gente discutir, a gente leva, às vezes, um vídeo para se inspirar. Então, a gente busca trazer elementos novos para compor a rotina. E aí a gente sabe, beleza, tem as reuniões que eu não posso faltar, tem a academia, tem que acordar sempre cedo, no mesmo horário, então vamos buscar ter essa rotina. Só que o que eu posso fazer, por exemplo, eu não gosto muito de acordar cedo, mas com o despertador eu me forço. Só que aí eu trago alguma atividade prazerosa para amanhã. Por quê? Porque aí eu fico mais animada. Se eu vou Uhum. acordar e logo de cara eu já tenho uma tarefa chata para fazer, aí eu vou ficar lá no soneca, vou querer negociar comigo mesmo para ficar na cama. Então, o que eu faço? Deixa eu colocar uma atividade boa, prazerosa para fazer. E uma das coisas que eu comento muito também com relação à rotina, a gente precisa facilitar aquilo que a gente não quer fazer e dificultar aquilo que a gente quer muito fazer. Então, por exemplo, eu não quero ir para academia. Como que eu posso facilitar isso? Eu posso ter uma academia mais próxima de casa, eu posso ter um personal trainer que vai me ajudar a forçar isso, e eu posso também já deixar as roupas prontas, o kit, a mochila pronta para academia. Se eu ainda tiver que montar tudo, tal, é mais fácil. Muitas vezes eu vou para o meu escritório de roupa de academia. Que aí, se eu vou vestida de roupa de academia, não tem saída, não tem desculpa, entendeu? Não tem nem que trocar de roupa para ir. E isso eu facilitei. E o que é dificultar as coisas que são muito prazerosas, mas que não deveriam ser feitas naquele horário? Eu tinha uma pessoa da minha equipe que ela falou assim, Tati, eu não consigo ficar sem entrar nas redes sociais o tempo todo. Ela falou, nossa, parece que o tempo todo, eu parei para respirar, eu quero dar uma olhadinha como tá as redes sociais. E ela Nossa, tá isso é num cada vez nível mais de comum, né? cada vez mais comum. As pessoas, ao acordar, a primeira coisa que fazem é acessar as redes sociais, antes de fazer qualquer outra coisa. Então, aí a gente começou a pensar, como que você pode dificultar esse acesso às redes sociais? Ela desinstalou o aplicativo do celular. E aí ela falou, e toda vez que eu quero acessar, além de ter que entrar pela internet, eu ainda tenho que colocar login e senha, porque não tá salvo, ele não entra direto. Então, assim, te dá preguiça, porque já tem alguns obstáculos, já tem alguns empecilhos. Então, daqui a pouco eu entro, deixa eu fazer outras coisas aqui mais importantes, tal, e aí acaba que você não acessa o tempo todo, porque é trabalhoso acessar o tempo Uhum. todo. Então é isso, isso aqui é muito prazeroso, só que tá passando, tá excessivo, deixa eu dificultar. Isso aqui é chato, mas eu tenho que fazer. Deixa eu facilitar para que eu consiga fazer isso todos os dias. E criando essas rotinas, é importante ter agenda. Tá? Eu tenho agenda, eu sei horário por horário, o que eu vou fazer, porque se eu não tiver agenda também, aí eu fico meio à toa, assim, tipo, deixa eu pensar o que eu vou fazer. Enquanto você Uhum. pensa o que você vai fazer, você já olha o celular e se perde nos WhatsApps da vida, nas redes sociais da vida. Então é muito importante ter clareza. Vou fazer isso, depois aquilo outro. O tempo livre que eu vou ter para olhar as redes sociais vai ser esse. E aí, tendo isso tudo na agenda, fica muito mais fácil também. Uhum. Nossa, eu tenho muita dificuldade disso, assim, talvez pelo fato de eu ser jornalista não ter muita rotina, cada dia tá fazendo uma reportagem E diferente, às num vezes é jornal horário diferente. diferente também, né? Isso, é. Eu fiquei 3 anos da minha vida fazendo um programa lá na Globo que eu viajava semana inteira, semana sim, semana não. É, é difícil colocar Sim. esse horáriozinho, tal hora fazer tal coisa, tal hora fazer tal coisa.
E quando a gente viaja muito, uma das coisas que eu recomendo é pensar o que é inegociável. Porque eu, com as palestras, eu acabo viajando muito também, né? Agora tá mais tranquilo esse período. Mas, assim, em geral, é toda semana em viagem. Então, é difícil você ter uma rotina, porque uma hora você está no aeroporto, outra hora você está no hotel, outra hora você está num jantar, outra hora... É muita coisa diferente. Aí eu falo, ó, inegociável, por exemplo, eu vou levar minha corda, eu pulo corda quando eu tô no hotel, tal. Porque às vezes não tem academia no hotel, ou se tem academia no hotel, o tempo que ela tá aberta não coincide com o tempo que eu posso ir. Então eu falo, já leva a corda para pular, já tem meus DVDs de dança ali que eu gosto. Então eu deixo tudo mais fácil para que eu consiga fazer algumas coisas que são inegociáveis, assim, também, sabe? Que horário que eu vou acessar o WhatsApp, eu vou estabelecendo, redefinindo a minha agenda de acordo com os novos compromissos que vão surgindo. Mas para quem não tem essa rotina, é um desafio maior. Tem que só ver o que é inegociável. 3, 4 pontos que esse, faça chuva, faça sol, eu preciso cumprir dentro do dia. Uhum. Você falou aí de pontos negociáveis na viagem, eu fiquei lembrando aqui qual ponto negociável eu tinha quando eu viajava muito. E aí talvez tenha sido esse o meu erro. Meu ponto negociável era assim, gente, aproveitar essa cama de hotel com esse edredom que eu não tenho em casa, essa cama imensa. Meu ponto negociável é dormir. E aí talvez tenha sido por isso que não tenha dado muito certo. Você tá parecendo eu com café da manhã de hotel. Isso Às vezes também. tô com uma alimentação saudável, aí quando eu chego no hotel eu falo, caramba, é muita fartura, entendeu? Então eu tenho que comer isso aqui. E o pior, já tá incluso, é tudo de graça, não preciso nem pagar. Então eu tenho que comer mesmo. É por aí, é por aí. Ó, tem uma pergunta muito legal aqui, porque a gente está falando até então, olhando aqui para o nosso umbigo dentro de casa fazendo home office, tem uma pergunta aqui que lança um olhar sobre o outro que está com a gente. Ele pergunta o seguinte: como obter produtividade e não invadir, e ficar sem invadir também o espaço e a liberdade da família? Porque quem está ali dentro de casa é que está trabalhando, você que está, né? Então tem que Sim. ficar bom para os dois lados, né? Como é que a gente equilibra isso? Isso entra muito aquela questão do acordo de convivência, e eu até falo muito, tem um método de sinalização, que a gente se inspirou nos churrascarias. Já viu rodízio, churrascaria? Acho muito legal porque a gente chega com fome, e aí o garçom chega para servir a gente toda hora. E você fica super feliz que você está com fome e tal. Chega um momento que já está satisfeito, comeu o suficiente, e você quer conversar com as pessoas da mesa. E você tá no meio de uma história super legal. Aí o garçom chega e fala: picanha, alcatra, filé. E você fica: não, obrigado, não, obrigado. Não, Uhum, pão com uhum. alho, não, obrigado. E aí você chega e fala: o que eu tava te falando mesmo? Porque é tanta interrupção, você se desconcentra daquilo que você ia falar. E aí eles tiveram uma ideia genial de colocar uma placa de sinalização onde verde significa garçom, pode servir. Uhum, Vermelho significa não quero mais, deixa eu conversar, se eu quiser eu te uhum, chamo. Essa é uhum, a sinalização, o código ali. Então, criem códigos para casa. Por exemplo, você pode ter uma cartolina ou alguma coisa. Verde significa interrompa com moderação. Vermelho significa estou concentrada aqui no projeto, numa atividade. Pelo amor de Deus, só em caso de vida ou morte que você vai me interromper. Só a exceção da exceção, assim. E aí, se você estiver num cômodo, num quarto mesmo, você pode pegar aquelas plaquinhas tipo de hotel. Favor, não perturbe. Fecha a uhum. porta, Pendurar na coloca a maçaneta. plaquinha. Exatamente. Que aí a pessoa tá passando, eu quero falar com a Tati. Ah, não, olha, tá a plaquinha ali, de favor, não perturbe. Então significa que ou ela está em alguma reunião, ou ela está em um projeto, então não posso interromper agora. A não ser que seja caso de vida ou morte. Então, criar esse tipo de sinalização, criar, às vezes, até a questão da escala, ó, de manhã você faz uma coisa, à tarde eu deixo esse ambiente liberado para você aqui, vamos revezar o cantinho da produtividade, caso não tenha um cantinho para os dois. Mas é a questão de sentar, conversar e combinar mesmo quais são os melhores horários. Tipo, eu produzo muito de manhã. Então, se o seu melhor horário de produtividade é de manhã, fica com o cantinho da produtividade para você de manhã. Eu já produzo melhor à tarde. E aí a gente vai revezar aqui esse espaço. E aí vai combinando esses detalhes todos. Aquela estratégia que você falou antes de recompensa e penalidade, você falou que a sua era ficar careca. Nesse caso, vale usar também, olha, quem invadir meu espaço aqui vai ficar careca. Não, aí já é muito ameaçador, né? Se a pessoa não aceitar, provavelmente ela fala assim, não vai funcionar isso não, tal. Mas pode fazer alguma aposta, tipo, ó, se você descumprir as regras, vai ter uma advertência, no segundo descumprimento vai ter uma multa. Você vai me dar R$ 1.000.
Se você descumprir aí, você me dá R$ 1.000. Se eu descumprir, eu te dou R$ 1.000. Aí pode combinar, entendeu? Ó, o Ivan está perguntando o seguinte: como devemos estabelecer as prioridades? Boa pergunta. As prioridades, elas sempre estão relacionadas àquilo que vai nos levar em direção aos nossos objetivos. Por isso, que quando uma pessoa quer ser mais produtiva, a primeira coisa que eu falo para ela é: o que você quer? Qual que é o seu resultado final? Qual que é seu sonho, sua meta, seu objetivo? Ah, eu quero ser promovido na empresa. Quando a pessoa não tem o que ela quer, é muito difícil definir o que é importante e o que não é importante para ela. Porque como que eu sei o que é importante para mim ou o que não é importante se eu não sei o que eu quero da minha vida? Não, eu quero ser promovida, eu quero me tornar uma executiva de muito sucesso. Ah, não, eu quero casar, eu quero constituir uma família. Aí, agora eu estou entendendo essas prioridades. Uma pessoa que quer constituir uma família, as coisas que ela vai fazer, os lugares que ela vai frequentar, é um. Uma pessoa que quer ser um profissional de sucesso. Não é que não possa ser os dois, entendeu? Mas é porque tem uns momentos da vida que você quer mais, colocar mais energia em determinado projeto. Ah, eu quero agora qualidade de vida, tal. Seus hábitos vão ser completamente diferentes de uma pessoa que quer desbravar. Ah, eu quero ganhar muito dinheiro. Então, se você quer ganhar muito dinheiro, os seus projetos, as suas escolhas vão ser essas. Não quero ganhar muito dinheiro, só quero construir uma família feliz, tal. Então é entender o que você quer para saber qual BR, qual via você vai pegar em direção ao que você quer. Aí ali você consegue elencar o que é importante ou não. Porque o que é importante para mim não necessariamente é importante para outras pessoas. Tudo vai depender muito dos valores, das escolhas, dos objetivos que ela quer. Por isso que eu sempre falo, qual que é seu sonho? Tati, eu não sei. A gente pensa um pouquinho, porque às vezes a gente não tem logo de cara, assim, bate pronto. Mas vamos pensar quem que é referência para você, em quem que você se inspira, o que você gostaria de ter, vamos imaginar algo. E aí a pessoa começa a construir algum projeto, algum plano do que ela quer para ela. E a partir disso, a gente consegue elencar quais são as estratégias, os planos de ações para ela conseguir chegar lá. E aí a gente sabe o que é importante ou não. Por isso que até mesmo numa empresa, um funcionário, é muito legal quando ele chega para o líder e fala assim, toda empresa tem seus objetivos, tem a meta, né, o plano estratégico dela, e eu sei do departamento, qual que é a meta do departamento este ano, esse mês? A meta é esse. Beleza, se a meta é essa, o que eu preciso fazer para alcançar a meta? Tem coisas que ele vai ter que dizer não. Um monte de coisa ele vai ter que dizer não, porque isso aqui não é importante. O que é importante é tudo aquilo que vai me ajudar a chegar mais rápido em direção à meta. Por isso que a clareza da meta é tão importante para definir prioridade, o que é mais crucial para vocês. E trazendo isso para o ponto de vista prático do dia a dia ali, como que eu consigo definir uma escala de prioridade na minha rotina do dia ali? Eu tenho que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Como que eu vou definir o que eu devo ticar primeiro ali na minha agenda? Olha, pensando aqui, por exemplo, na minha rotina, a gente definiu que a gente está com um projeto agora de mentoria e a gente definiu que esse projeto de mentoria é algo que a gente quer dar muito foco, né? Eu e toda a equipe. Então, o que eu faço? De manhã, ao invés de eu acessar o WhatsApp, tanto é que no meu WhatsApp está, o WhatsApp não é prioridade para mim. Às vezes eu fico semanas sem responder alguém do WhatsApp. Tati, como assim? Você não é a pessoa da produtividade? Por isso mesmo. Pessoa da produtividade sabe o que é importante e sabe o que não é importante. Tati, pode ser que tenha alguma mensagem importante que chegue no WhatsApp para você? Pode. Só que no meu caso, porque tudo depende também da função. No seu caso, que é jornalista, às vezes vai aparecer muita coisa que é importante. No meu caso, como empresária, se for muito importante, muito urgente, eu falo, me liga. A pessoa vai me ligar. Se não for tão urgente assim, no meu tempo eu vou visualizar aquela mensagem. Às vezes eu posso visualizar no mesmo dia. Às vezes vou demorar 3 dias para visualizar aquela mensagem. Tati, mas e para vender na sua empresa? Tem o celular da empresa que minha equipe me ajuda a responder. Aí, no caso dos clientes, no caso da empresa, a gente responde dentro de 24 horas. Mas o meu celular pessoal, em que tem grupo da família, em que tem milhares de outras coisas que não são importantes, e só 20% ali deve ser realmente importante, nesse eu deixo ele como secundário. Então, qual que é a minha rotina? Eu começo e pela manhã eu vou definir todo o projeto que eu estou fazendo para a mentoria. Vamos ver, vamos responder o pessoal da mentoria, vamos ver qual que é a campanha de vendas que é mais importante e tal. Então, a gente foca só nisso.
À tarde eu vou responder um pouco dos WhatsApps, que aí já não é tão importante assim. Então eu elenco as minhas prioridades por aquilo que eu quero que dê mais resultado. Por exemplo, uma empresa. Uma empresa quer ter lucro. Então eu até pergunto para empresários, quanto do seu tempo você tem dedicado a tarefas que realmente gerem lucro para sua vida? Porque às vezes você está fazendo um monte de atividades e tarefas que não vão impactar nada no lucro da empresa. Enquanto tem coisas que você deveria fazer e por talvez ser complexas ou chatas, você está procrastinando. Então, é a pessoa perceber o que está alinhado com o objetivo e com a estratégia que ela quer. Uhum. Ou seja, tem que ter clareza de quais são seus objetivos, o que que você tá querendo para você, para o seu dia, né? O que você vai fazer ali, né? Exatamente. E depende muitas vezes até do momento de vida, né? Teve momentos que a atividade física era prioridade para mim. Então, era a primeira coisa que eu colocava no dia. Porque eu sabia que se eu deixasse para a noite, ia surgir eventos, milhares de compromissos, e eu não ia conseguir fazer. Então, depende muito da meta do dia, da meta da época, assim, de vida. Uhum, uhum. Aquilo que você estava falando da mensagem, eu, num determinado momento, eu resolvi radicalizar e tirar as notificações do WhatsApp. Então, eu só sabia se tinha mensagem se eu entrasse e abrisse o WhatsApp. Sim. Funcionou por um dia, talvez. Depois, começou a me dar uma ansiedade de pensar que, será que eu estou perdendo alguma coisa importante ali? E aí eu ficava preocupado, na verdade não era nem por mim, tipo assim, será que alguém tinha alguma coisa muito importante que eu tô deixando passar batido, sabe? Sim. Uma coisa que você pode colocar é na própria mensagem do WhatsApp, ó, se for urgente, ligue. Você já dá o recado para a pessoa. E uma coisa que eu estabeleço assim é que é bom você ter horário para acessar o WhatsApp. Então, vamos supor que você acessa o WhatsApp 2 vezes por dia ou 3 vezes por dia. Então, se a pessoa mandou algo e você conseguiu ver naquele dia, tá ótimo. E se fosse urgente, ela te ligaria. A questão é porque no meu caso, às vezes eu fico mais tempo sem ver. Mas quem precisa mexer com o WhatsApp, que tem muitas coisas importantes ali, é legal estabelecer horário. Tipo, das 8 às 9 da manhã eu vou dar uma olhada no WhatsApp, depois das 13 às 14 horas eu vou dar uma outra olhada no WhatsApp, e das 17 às 18 mais uma olhada. E aí o restante do tempo eu vou esquecer que o WhatsApp existe para que eu consiga concentrar num artigo, para que eu consiga criar um projeto, para que eu consiga participar de reuniões, fazendo uma coisa de cada vez, ao invés de ficar. Porque aí às vezes a pessoa fica assim, tipo agora na live. A gente tá 1 hora sem acessar o WhatsApp. A gente não vai ficar Uhum, aqui, deixa eu ver só se chegou algum WhatsApp importante e tal, uhum, mas sem responder. Então, é esse desligar para fazer algo mais importante, um projeto, que a gente tem que meio que se treinar, se doutrinar isso. Só que é importante aí, no seu caso, 3 ou 4 vezes ao dia, você coloca uhum, horário, mas tira as notificações só para não ficar piscando toda hora. Porque é aquela uhum, história. Chega coisas importantes? Chega. Mas chega 80% de coisas não importantes. E às vezes, para uhum. você ver aquilo que é importante, você vai perder um maior tempão vendo o que não é importante. E aí é onde você acaba sendo roubado por esse ladrãozinho do tempo, que é as redes sociais também. Uhum. E eu tenho uma maluquice que eu não posso deixar a notificação ali, entendeu? Tem que sumir Aham. aquele númerozinho dali. Então, eu posso simplesmente apertar ali, lida, mas aí não, tipo, eu abro e aí já se foram aqueles 7, 14 minutos que a gente falava mais cedo, né? Perdidos, Boa. né? Releges está perguntando, agenda comum não funciona para mim. Tem alguma ferramenta mais eficiente para a organização das tarefas? Sim, eu desenvolvi uma ferramenta, eu tenho que ver se a gente ainda deixou ela disponível no site. Qualquer coisa me pede no direct depois que eu vejo como disponibilizar. Que chama Time Model Canvas. O Time Model Canvas, ele é uma ferramenta de organização e planejamento do seu dia, da sua vida, que vai te levar mais rápido em direção às suas metas e objetivos. E ele é mais dinâmico. Então, assim, às vezes fazer uma agenda ali hora a hora, tal, não é todo mundo que tem paciência. Então, ele é mais macro. Você consegue elencar as tarefas do dia e depois você define que horas que você quer fazer e tal. Ele vai ser mais macro nesse aspecto. E ele é dinâmico, que você vai colocando um post-it, aí fica bonitinho, fica colorido, você cola num local que você visualiza, fácil acesso, assim, para quem não gosta muito de ser digital ainda, que é mais analógico, consegue visualizar bem. E pelo post-it você poder tirar, trocar, acrescentar, ele gera um dinamismo muito bom. Então, assim, tem muitas pessoas que têm tido resultado. Ele não é só uma agenda, ele é muito mais que isso. Ele é um planejamento de vida. Então, lá tem alguns elementos até da blindagem.
qual que é a recompensa que eu vou ter se eu fizer essa tarefa, qual que é a penalidade que eu vou ter se eu não fizer. Ele tem todo esse sistema para que você consiga de fato avançar. A gente tem caso de uma aluna que fez esse Time Model Canvas e ela trabalhava numa empresa que era tipo, não é marketing multinível, mas é como se fosse assim, tinha várias premiações. E aí ela falou assim, olha, eu tô, acho que era em 7º lugar, e eu quero ir para 1º lugar no ranking nacional. Quem for para 1º lugar vai ganhar uma viagem para Grécia. E ela queria muito essa viagem. Então ela fez todo o planejamento dela e ela tinha um objetivo claro, tá bom? Ela queria ser a 1º lugar para poder ganhar a viagem. Aí ela falou, o que eu preciso fazer? Ela tinha os planos de ações. O que eu preciso fazer para conseguir esse resultado, tal? E ela foi desenhando, seguiu todo o passo a passo lá. No final, ela conseguiu não só o prêmio da Grécia, mas ela foi para Nova York também, conseguiu outros prêmios, foi destaque e tal. E aí ela comemorou, ela falou, nossa, como que é importante utilizar esse Time Model Canvas, sabe? Então, é um canvas do tempo, da sua produtividade, da sua gestão do tempo mesmo. Repete o nome, por favor. Time Model Canvas. Tá. E Time de isso tempo. é uma ferramenta como, sei lá, Excel, PowerPoint? Não, ele você imprime e você vai colando os post-its. Então, ele é uma ferramenta. Quem conhece, por exemplo, tem uma ferramenta do Canvas mesmo, que ele surgiu no Design Think. Muitas startups, muitas empresas do Vale do Silício utilizam para projetar empresas, para organizar tipo um plano de negócios, tal. E inspirado no Canvas, eu desenvolvi o Time Model Canvas, que é um Canvas da gestão do tempo. E aí a pessoa Uhum. imprime, lá tem vários quadrantes e nesses quadrantes, aí tem as perguntinhas, a explicação do que ele precisa fazer em cada quadrante. E com essas perguntinhas, a pessoa vai colocando post-it e vai planejando tudo isso. É uma ferramenta que, no meu livro, eu falo um pouco sobre ela. E, geralmente, nos meus cursos online, todos, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é o Time Model Canvas. Então, é mais ou menos assim. Hoje eu tenho um curso online que eu transformo pessoas comuns em palestrantes memoráveis. E a gente tem todo o passo a passo para a pessoa se tornar um palestrante memorável lá. Só que antes dele ter acesso a isso, eu falo, faça o Time Model Canvas, planeje o quanto tempo que você vai estudar, qual que é o plano de ação que você vai fazer para que você consiga se tornar um palestrante memorável. E aí a pessoa faz e eles mandam um monte de foto, print, vira e mexe, eu posto aqui as fotinhas deles também. E dá muito certo, assim, os feedbacks têm sido incríveis. Incríveis, Onde né? que o pessoal consegue encontrar? Então, a gente tinha disponibilizado um tempo no site, eu não sei se ele continua lá. Me pede no direct, que aí eu disponibilizo até para quem está aqui na live, a gente disponibiliza essa ferramenta para vocês. Se não tiver lá no site, eu peço para minha equipe colocar no link e a gente manda pelo direct. Só me chamar no direct que eu mando o link para ter acesso a isso. Maravilha, já vou mandar quando terminar aqui, também quero. Show! O Orlani tá falando uma estratégia interessante também. Ele tá falando, eu configurei o Instagram para me sinalizar quando eu chegar a 45 minutos de uso. E eu já usei isso também. E aí, quando chega nesse tempo que você estabeleceu, ele vem com aviso, você atingiu o seu tempo limite e você não fica ali mais do que deveria, né? Também é uma boa. Porque a gente falou de mensagem, mas rede social também é um negócio que gasta bastante tempo da gente, né? Se a gente ficar olhando toda a notificação, conferindo, será que alguém curtiu isso aqui? Será que tem alguma novidade no Twitter? É uma boa estratégia também, né, Tati? Muito, muito boa. Porque, assim, as coisas prazerosas, a gente nem vê o tempo passar. Né? Então, você fala, eu vou ficar 5 minutos aqui. Esses 5 minutos, ele se transforma em 1 hora fácil, fácil, você nem percebe. Então, ter algum apito, um alerta, ter uma mensagem ali, você vai tendo clareza. Muitas vezes tem pessoas que falam, meu Deus, já passou o dia, nem vi o dia passando hoje, não fiz nada. É porque não tinha essa divisão, essa clareza. Essas mensagens são incríveis. Legal. Deixa eu colocar mais uma perguntinha aqui. Cadê? Tinha uma pergunta boa aqui que eu perdi ela de vista. Peraí. Foge um pouquinho aqui do nosso tema, mas acho que não dá para a gente perder a oportunidade de estar contigo aqui e não perguntar isso. Nauber pergunta para mim também, mas eu não vou me atrever, não, vou deixar você responder. Qual a melhor dica para melhorar a oratória?
Ah, fantástico. Mas você é fera nisso, né? Jornalista. Na hora que eu fui ver seus vídeos antes de entrar na live aqui, eu falei, que vozeirão, é Ah, jornalista mesmo, obrigado. viu? Mas olha, eu acredito muito, até falo sobre isso na produtividade, está relacionado, que nada faz com que a gente tenha mais resultados do que o estudo, do que o treinamento, o desenvolvimento. E na oratória, para mim, foi assim, porque eu não sei você, mas eu era muito tímida, eu era muito Eu travada lá ainda sou, atrás. tá? Eu Verdade. falo era assim para considerar, mas o frio da barriga continua igual, entendeu? A Aham. gente disfarça, né? A gente já aprendeu É, é, técnicas, mas é. tem técnica para tudo nessa vida. E eu fiz muitos cursos de oratória, eu li muito a respeito disso, pratiquei, treinei, ainda treino diariamente buscando aprender e crescer. Então, assim, a melhor técnica é você estudar sobre isso, sabe? Se desenvolver mesmo nessa área. Inclusive, eu estou fazendo uma série de lives que a gente está trazendo algumas dicas. Dicas da oratória de Barack Obama, de Steve Jobs, de grandes oradores da história, trazendo o que eles treinaram, o que eles se desenvolveram para ser o que eles são hoje. E como que eu tenho treinado diariamente também para evoluir, porque quando eu faço fono, eu faço vários, já fiz teatro, várias técnicas mesmo para me desenvolver. E quando eu olho para trás, tipo, há uns 7 anos, vejo vídeos meus e vejo vídeos meus hoje, eu falo, caramba, eu evoluí assim. Não é que eu ainda tô perfeita, não. Ainda quero crescer Uhum, muito, ainda quero evoluir muito. Mas como que eu tô muito melhor do que há 7 anos? Eu falava uhum, meio que engessada, assim. Eu falava, olá, aqui é a Tati uhum. De Angela e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para vocês. Era assim, hipnotizada, travada total. E hoje já é muito mais dinâmico, até porque eu entendi que é mais informal e a gente vai tomando mais gosto e experiência, vai ficando mais Uhum. familiarizado com o vídeo, familiarizado com as ferramentas. Então, esse é o ponto principal. Não sei se você fez também, você estudou bastante ou foi muito na prática. Foi mais na prática. Fiz fono, tem tempo que eu não vou até, mas tem uma fono lá na TV para atender a gente e tal. Sim. Mas eu acho que fui sentindo isso também, que você falou de sempre assistir o que eu fazia e aí observar, tipo, isso aí não tá legal, tal. E aí aos poucos a gente vai se soltando e deixando de estar robotizado ali, como você falou, né? Exatamente. O Rômulo está fazendo uma pergunta interessante aqui, sobretudo nesse momento que a gente está ainda nessa polêmica aí, adia Enem, não adia Enem. Como ajustar o autoestudo? Como categorizar o que é mais importante, já que alguns assuntos se complementam e outros são opostos? Fantástico. No caso do Enem, assim, dessas provas, o que eu faria na época, que eu tenho visto vários estudantes fazendo, é você ver o que caiu nos últimos anos, fazer vários simulados, porque é mais assertivo. Tipo, nossa, eu vou estudar tudo. Tudo você deveria ter estudado nos anos todos da escola. Agora, na véspera da prova, não dá para estudar tudo. Então, você precisa saber, aí é o ponto da prioridade. Como que eu elenco a prioridade? É muito melhor você fazer exercícios práticos dos simulados, do que caiu nas últimas provas, porque geralmente eles seguem uma tendência, né? Geralmente seguem um caminho. Agora, para a carreira, para quem é profissional, o que eu devo estudar, sendo que tem tantas coisas? Tem até aquela frase que acho que diz. Agora eu sempre confundo, depois eu tenho que memorizar. Não sei se é de Platão, se é Sócrates, que ele fala: só sei que nada sei. Uhum. Essa frase, eu falei, quanto mais eu estudo, mais eu descubro isso. Só sei que nada sei. Porque é muita coisa para a gente saber. E aí, uma das coisas que eu acredito muito, até convivendo com alguns amigos e vizinhos que são fora da curva, eu percebi o seguinte: tem pessoas que sabem de tudo, mas não ganham dinheiro. E tem pessoas que sabem pouco, mas sabem profundamente sobre determinada área. E essas são as que crescem profissionalmente, essas são as que ganham dinheiro. Então, o grande ponto é: para que eu quero saber de tudo? Só para falar que eu sou inteligente? Só por questão de ego, vaidade? Porque ninguém precisa saber de tudo. E quando a gente sabe de tudo, ele acaba sendo muito superficial, ele acaba sendo muito raso o conhecimento. Agora, quando eu escolho algo que eu falo, eu quero trabalhar com isso, eu quero ser referência, eu quero ser reconhecido por isso, e eu aprofundo tanto no tema para me tornar especialista, aí eu vou conseguir ter mais resultado financeiro, resultado para minha vida, vou conseguir ter ganhos em todos os sentidos, sabe? Tati, a gente já está chegando perto aqui do nosso finzinho.
Eu queria te agradecer imensamente pelo papo. Foi um prazer te conhecer, mesmo que à distância, Igualmente. aqui. Obrigado por ter respondido. Desculpa quem ficou sem ter a resposta, a pergunta respondida aqui. Podem, então, mandar mensagem para você mandar aquele link, né? Sim, me mandem no direct a mensagem, que aí eu já mando o link do Time Model Canvas. Fala lá para mim, ó, eu quero Time Model Canvas, tava na live, que aí eu já vou saber e vou direcionar para vocês. Prazer Maravilha, então. imenso, viu? Te conhecer, estar aqui também com a sua audiência. Obrigada pela minha audiência também que está presente aqui. Muito bom esse bate-papo e em breve a gente vai poder conhecer pessoalmente também, né? Vai passar Isso esse aí. Tomara que período. passe logo. Tati, obrigado, então, hein? Um beijo. Obrigada, beijo.